O barulho da taça de cristal estilhaçando contra a parede silenciou todos os convidados da ceia de Natal. As luzes da árvore piscavam em vermelho e verde, iluminando o rosto contorcido de ódio da minha única filha, Vanessa. Você não é mais da família. Nunca mais! Ela gritou, apontando o dedo na minha direção, enquanto os olhares de todos os parentes se voltavam para mim como facas afiadas. Meu corpo de 63 anos congelou. Meu neto Lucas, de apenas 12 anos, deixou o garfo cair no prato de porcelana que eu havia herdado da minha mãe. O peru assado que eu levara 6 horas preparando ainda fumegava no centro da mesa. O silêncio era cortante como navalha. Não consegui respirar. Aquela casa em Copacabana, que um dia foi minha, agora parecia um tribunal onde eu era a ré. Não entendi o que estava acontecendo. Precisei me apoiar na cadeira de madeira entalhada que meu falecido marido Antônio havia comprado quando nos casamos há 4 décadas. Minha visão embaçou. Seria pressão alta? Ou eram lágrimas que começavam a se formar? Mamãe, o que está acontecendo? Perguntou meu neto Lucas, com sua voz ainda infantil, olhando confuso para a mãe e depois para mim. Vanessa o puxou pelo braço com força. Não a chame de vovó, ela não merece. Vanessa parecia outra pessoa. Seus olhos, herdados do pai, agora exibiam um brilho de fúria que nunca vi antes. Você sabe o que ela fez? Sabe? Foi então que meu genro, Ricardo, se levantou. Sempre tão educado, tão polido. Dono de uma construtora em ascensão no Rio de Janeiro, vestido com um terno azul marinho mesmo sendo Natal, apenas para impressionar. Ele colocou a mão no ombro de Vanessa, mas não para acalmá-la. Parecia mais um gesto de apoio. Dona Teresa, acho melhor a senhora ir embora. Este não é mais seu lugar, ele disse com a voz controlada, como se estivesse dispensando uma funcionária. Pegue suas coisas e saia. Minhas pernas tremiam. Mas eu não entendo. O que foi que eu fiz? Foi então que meu segundo neto, Mateus, de apenas 6 anos, começou a chorar, sem entender o que acontecia com a avó que sempre trazia bombons escondidos nos bolsos e contava histórias antes de dormir. Fora! Gritou Vanessa novamente, jogando em mim um envelope pardo. As provas estão aí. Todo o seu teatro acabou. Você nunca amou essa família. Quando me abaixei para pegar o envelope caído no chão, vi os olhares dos outros convidados. Minha comadre Lourdes, que conhecia desde os tempos de escola em Minas Gerais. Meu sobrinho Júnior, que ajudei a criar depois que minha irmã morreu de câncer. Os vizinhos, os amigos, todos com olhares que misturavam choque, curiosidade mórbida e, o pior, satisfação. O cheiro do perfume caro de Vanessa misturava-se ao aroma do jantar que preparei com tanto carinho. Vó, Lucas sussurrou, conseguindo escapar do aperto da mãe. Seus olhos castanhos, tão parecidos com os meus, estavam marejados. Eu não acredito no que estão dizendo. Aquele pequeno gesto, aquela declaração infantil de lealdade, foi como uma boia salva-vidas lançada em mar revolto. Mas Ricardo o puxou bruscamente para trás. Vai aprender a não confiar em qualquer um, moleque, disse meu genro com desprezo. Coloquei o envelope na bolsa, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia fechar o fecho. Levantei-me com a pouca dignidade que me restava e caminhei em direção à porta. A mesma porta pela qual entrei tantas vezes trazendo presentes, comida e amor. O som da chuva de verão do Rio de Janeiro batendo contra as janelas era o único ruído além dos soluços contidos de Mateus. Quando alcancei a saída, virei-me uma última vez. Olhei para o rosto de cada um. Memorizei aquele momento, aquela dor, aquela humilhação. E então, Lucas fez algo que ninguém esperava. Desvencilhou-se do pai com um movimento brusco e correu na minha direção. Eu vou com a vovó, ele gritou agarrando minha mão. O que aconteceu a seguir mudaria nossas vidas para sempre. Meu nome é Teresa Oliveira dos Santos. Tenho 63 anos. Nasci e cresci em Belo Horizonte, mas vim para o Rio de Janeiro quando me casei com Antônio, há 40 anos. Fui professora de português no Colégio Estadual Presidente Vargas por 35 anos. Aposentei-me há 3, quando Antônio adoeceu. Antes daquele Natal fatídico, minha vida era simples, mas feliz. Viúva há 2 anos,
Depois que Antônio perdeu a batalha contra o câncer no pâncreas, eu morava sozinha num pequeno apartamento em Botafogo, a 20 minutos da casa de minha filha em Copacabana. Era um apartamento de 2 quartos, cheio de lembranças e fotografias amareladas pelo tempo. Não era luxuoso, mas era aconchegante, com cortinas de renda que eu mesma fiz e uma pequena varanda onde cultivava minhas samambaias e manjericões. Minha rotina era previsível, como as marés da praia do Flamengo que eu visitava toda manhã. Acordava às 5h30, fazia meu café coado no filtro de pano, como aprendi com minha mãe. Alimentava meu gato Simão, herdado de Antônio, que só ele conseguia fazer ronronar. Depois caminhava pela praia por 1 hora, observando os pescadores e os primeiros raios de sol nascendo atrás do Pão de Açúcar. Às segundas, quartas e sextas, pegava 2 ônibus até Copacabana para buscar meus netos na escola. Lucas, o mais velho, já estava começando a achar que era coisa de criança ser buscado pela avó, mas Mateus ainda corria em minha direção com os braços abertos quando me via no portão. Eu os levava para minha casa, preparava o almoço, geralmente arroz, feijão, alguma carne e a salada que eles fingiam comer para me agradar. Ajudava-os com os deveres de casa, principalmente Lucas, que tinha dificuldade em matemática. Eu não entendia muito de equações, mas tinha paciência para sentar ao seu lado e descobrir juntos as respostas. À noite, Vanessa ou Ricardo passavam para buscá-los. Raramente entravam. Sempre com pressa, buzinavam do carro. Eles têm natação, têm inglês, têm judô. Eu acenava da janela, guardando para mim a tristeza de ver minha filha sempre correndo, sempre sem tempo. Nas terças e quintas, eu frequentava o grupo de costura na igreja do bairro. Fazíamos colchas de retalhos para asilos e orfanatos. Dona Jurema, Dona Clotilde, Dona Neuza e eu, todas viúvas, todas com filhos ocupados demais para visitas frequentes. Conversávamos sobre receitas, novelas e, quando ninguém estava ouvindo, sobre a solidão que nos visitava nas madrugadas. Nos fins de semana, geralmente era convidada para almoçar na casa de Vanessa. Grande parte do meu salário de aposentadoria era gasto comprando ingredientes para fazer os pratos que ela e os meninos gostavam. Bolo de fubá cremoso, quindim, coxinha. Eu passava horas na cozinha na sexta à noite preparando tudo. Levava também parte do dinheiro da minha aposentadoria para ajudar nas despesas dos meninos. Mãe, não precisa, dizia Vanessa, mas sempre aceitava o envelope que eu discretamente deixava embaixo da toalha da mesa da cozinha. Ricardo, meu genro, era um homem ambicioso, daqueles que cresceram em família humilde no subúrbio de Bangu e juraram nunca mais passar necessidade. Ele transformou um pequeno negócio de construção herdado do pai em uma empresa respeitável. Comprou a casa em Copacabana, 2 carros importados, matriculou os meninos na escola bilíngue mais cara do bairro. Tratava-me com uma cortesia fria, como quem tolera a sogra por obrigação. Eu fingia não perceber seus olhares impacientes quando eu demorava para contar uma história ou quando derramava um pouco de café na mesa impecável deles. Vanessa mudou depois que se casou. Minha menina que brincava descalça na chuva agora estava sempre maquiada, sempre arrumada, sempre preocupada com aparências. Tornou-se corretora imobiliária e trabalhava no mesmo ramo que o marido. Quase não sorria mais aquele sorriso largo que herdou do pai. Falava sobre viagens para Nova York, sobre bolsas de marca, sobre os empresários importantes que frequentavam sua casa. Raramente perguntava sobre meu dia, sobre meus amigos, sobre minhas dores nas juntas que aumentavam com a idade. Mesmo assim, eu a amava incondicionalmente. E amava meus netos com aquele amor de avó que é como um segundo nascimento. Por eles eu faria qualquer coisa. Por eles eu já tinha feito o impensável. Eu não tinha luxos. Meu celular era antigo, presente de Vanessa 3 natais atrás, quando ela comprou um mais moderno. Minha televisão ainda era de tubo. Minhas roupas eram as mesmas há anos, apenas bem cuidadas e passadas. O dinheiro da pensão de Antônio e minha aposentadoria eram suficientes para o básico e para algumas pequenas ajudas que eu dava à família. Nunca reclamei. Criei Vanessa sozinha nos primeiros anos, enquanto Antônio viajava como representante comercial pelo interior de Minas e São Paulo. Passei noites sem dormir quando ela teve cachumba, quando quebrou o braço caindo da bicicleta
quando teve seu primeiro coração partido aos 16 anos. Abri mão de uma especialização em literatura, porque coincidiu com a época em que ela precisava de aulas de reforço. Vendi minha pequena coleção de joias herdadas da minha avó para pagar seu cursinho pré-vestibular. E faria tudo de novo, ou pelo menos era o que eu pensava, antes daquele Natal em que perdi minha filha. Mas ganhei uma verdade que mudaria tudo. O início da tempestade que se formava na minha vida começou 2 semanas antes daquele Natal, embora eu só fosse perceber depois. Era uma terça-feira quente de dezembro, típica do verão carioca. Voltava do supermercado com sacolas pesadas, suando, quando encontrei Ricardo parado em frente ao meu prédio, encostado em seu BMW preto reluzente. Dona Teresa, precisamos conversar, ele disse, sem o habitual beijo no rosto. Sua voz estava tensa. Podemos subir? Estranhei. Em 5 anos, Ricardo nunca tinha vindo ao meu apartamento sem Vanessa ou os meninos. Acenei que sim, arrastando minhas sacolas pesadas. Ele não se ofereceu para ajudar. Abri a porta do apartamento, constrangida pela simplicidade do lugar. Ofereci café, água, o que tinha. Ele recusou com um gesto brusco e foi direto ao ponto. A senhora tem ajudado financeiramente um tal de Paulo Henrique? O nome me atingiu como um soco no estômago. Tentei manter a expressão neutra. Não conheço nenhum Paulo Henrique, respondi, evitando seus olhos. Ricardo tirou do bolso interno do paletó algumas folhas dobradas. Eram extratos do meu banco. Reconheci de imediato. Como o senhor conseguiu isso? Perguntei, sentindo meu rosto esquentar. Isso não importa. O que importa é que a senhora tem feito transferências mensais para esse homem há mais de 1 ano. Quase metade da sua aposentadoria. Minhas mãos começaram a tremer. Simão, meu gato, pulou no meu colo como se sentisse meu desespero. São assuntos pessoais, Ricardo. Ele deu uma risada seca, sem humor. Assuntos pessoais? A senhora mal tem dinheiro para se manter e está sustentando um homem? Um namorado, por acaso? Tão cedo depois da morte do meu sogro? A insinuação me feriu profundamente. Antônio tinha sido o único homem da minha vida. Nosso casamento não foi perfeito. Que casamento é? Mas foi verdadeiro até o fim. Peço que se retire da minha casa. Falei com a voz trêmula. Ricardo se aproximou, intimidador. Não antes de a senhora me explicar por que anda dando dinheiro a esse homem, enquanto pede nossa ajuda para comprar seus remédios, enquanto aceita nossas sobras como se fosse uma coitada. As lágrimas vieram sem que eu pudesse contê-las. Não de tristeza, mas de indignação. Eu nunca havia pedido nada a eles. Pelo contrário, sempre recusava quando ofereciam pagar um jantar, uma roupa nova. Eu nunca pedi nada a vocês. Não diretamente, claro, mas está sempre falando dos preços dos remédios, de como a aposentadoria mal cobre as despesas. Ele olhou ao redor com desdém. Enquanto isso, sustenta um homem que conheceu sabe-se lá onde. Você não sabe de nada, Ricardo. Consegui dizer entre lágrimas. Sei o suficiente. E vou contar tudo para Vanessa. Ela vai ficar devastada ao saber que a mãe, a quem ela tanto admira, é uma mentirosa. Foi quando a porta se abriu. Era Vanessa, com expressão de choque. Ela estava lá, ouvindo. Há quanto tempo? Mãe, é verdade? Quem é esse homem? Olhei para minha filha, para aquela menina que um dia embalei em meus braços, e soube que era a hora. A verdade que guardei por tanto tempo precisava vir à tona, mas não daquele jeito, não naquela emboscada. Filha, eu posso explicar. Explicar o quê? Que enquanto eu me matava de trabalhar para ajudar você, a senhora estava dando dinheiro para um estranho? Ricardo colocou o braço ao redor dos ombros de Vanessa, em um gesto que parecia protetor, mas que reconheci como manipulador. Eu avisei que sua mãe escondia coisas. Lembra quando sumiram aquelas joias da sua avó? Lembra dos objetos que desapareciam misteriosamente da nossa casa? Eu não acreditava no que estava ouvindo. Que joias? Que objetos? Ricardo, você está inventando coisas. Vanessa me olhou com uma expressão que nunca esquecerei. Era como se, de repente, eu fosse uma estranha, uma inimiga. Você vai parar de ver meus filhos até resolvermos isso. Não quero Lucas e Mateus perto de alguém que não confiamos. Vanessa, por favor. Minha voz saiu em um sussurro desesperado. E não venha para o Natal. Não até a senhora nos contar toda a verdade sobre esse Paulo Henrique.
Eles saíram, batendo a porta. Fiquei ali, em pé no meio da sala, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Simão miava ao meu redor, confuso com meu desespero súbito. Nos dias seguintes, tentei ligar para Vanessa várias vezes. As chamadas iam direto para a caixa postal. Enviei mensagens que ficaram sem resposta. Fui até a escola dos meninos, mas fui informada que apenas os pais estavam autorizados a buscá-los agora. Pensei em ir até a casa deles, mas algo me impediu. Orgulho, talvez. Ou medo de provocar uma cena ainda pior na frente dos meus netos. Na segunda-feira antes do Natal, recebi uma mensagem de Vanessa. Se quiser mesmo explicar, venha para a ceia, na frente de todos, sem mentiras. Aquela mensagem fria, calculista, tão diferente da minha filha amorosa de outros tempos, me fez perceber que algo maior estava acontecendo. Havia um plano em curso, e eu, ingenuamente, estava caminhando direto para uma armadilha. Mesmo assim, fui. Preparei o peru como sempre, fiz a farofa que Lucas adorava, o pudim de leite preferido de Mateus. Vesti meu melhor vestido, um azul marinho simples, comprado há anos em uma liquidação. Coloquei o único batom que tinha, já pela metade. Perfumei-me com a colônia que Vanessa me dera no Dia das Mães. E fui, carregando comida e presentes embrulhados em papel colorido, como quem carrega esperança, sem saber que estava prestes a enfrentar a pior noite da minha vida. Sem imaginar que meu pequeno Lucas mudaria tudo com um gesto de coragem que eu jamais esperaria de uma criança de 12 anos. Enquanto o táxi me levava de volta para casa naquela noite de Natal, com Lucas agarrado à minha mão como se sua vida dependesse disso, as lembranças do passado inundaram minha mente. Lembranças de sacrifícios silenciosos, de noites sem dormir, de escolhas difíceis feitas por amor. Conheci Antônio em 1978, numa festa junina em Belo Horizonte. Eu tinha 16 anos, ele 20. Filho de portugueses, donos de uma padaria no bairro Floresta, ele tinha os olhos mais gentis que já vi e mãos calejadas de quem acordava às 4 da manhã para sovar o pão. Nosso namoro foi rápido e intenso. Quando completei 18 anos, casamos numa cerimônia simples, com direito a vestido branco emprestado de uma prima e bolo feito por minha mãe. Antônio tinha sonhos grandes demais para a padaria. Queria ser representante comercial, viajar, conhecer o Brasil. Contra a vontade de seus pais, vendeu sua parte no negócio familiar e nos mudamos para o Rio de Janeiro. Os primeiros meses foram difíceis. Morávamos num quarto e cozinha em Madureira, dividindo o banheiro com outros inquilinos. Eu consegui emprego como professora substituta numa escola pública, enquanto Antônio batia de porta em porta vendendo produtos de limpeza. Quando engravidei de Vanessa, aos 22 anos, mal tínhamos dinheiro para o pré-natal. Antônio trabalhava cada vez mais, aceitando viagens cada vez mais longas. É para nossa filha ter um futuro melhor, Teresa, ele dizia, beijando minha barriga já avançada antes de partir para semanas no interior. O parto foi difícil. Entrei em trabalho de parto prematuro no 7º mês, sozinha em casa. A vizinha, Dona Zuleide, me encontrou desacordada no corredor e chamou uma ambulância. Antônio estava em Campos, vendendo material escolar para papelarias. Só conseguiu chegar 3 dias depois, quando Vanessa já estava na incubadora, lutando pela vida com apenas 1,8 quilos. Passei 1 mês dormindo no hospital, ordenhando leite de 3 em 3 horas para alimentar minha filhinha através de uma sonda. Costurei à mão uma pequena boneca de pano, menor que minha palma, para colocar ao lado dela na incubadora. Cantava baixinho, Boi da Cara Preta, mesmo quando minha voz falhava pelo cansaço. Quando finalmente pudemos levar Vanessa para casa, nosso apartamento tinha sido assaltado. Levaram o pouco que tínhamos de valor, a TV preto e branco, o rádio-relógio, até mesmo as panelas. Chorei a noite toda com Vanessa no colo, enquanto Antônio consertava a fechadura arrombada. No dia seguinte, ele anunciou que tinha conseguido um emprego melhor, como vendedor de uma grande distribuidora de medicamentos. O salário seria melhor, mas as viagens seriam mais frequentes. É só até conseguirmos nos estabilizar, prometeu. Vanessa cresceu vendo o pai em flashes. Um final de semana aqui, 3 dias ali. Nas datas importantes, aniversários, natais, formaturas,
Ele fazia o impossível para estar presente. Mas no dia a dia, éramos só nós duas. Eu me desdobrava. Dava aulas de manhã, fazia faxina em casas de família à tarde, vendia cosméticos de porta em porta nos fins de semana. Tudo para que Vanessa pudesse ter material escolar completo, uma festa de aniversário com bolo confeitado, um presentinho no Dia das Crianças. Quando ela tinha 6 anos, pegou pneumonia. Ficou internada por 2 semanas. Antônio estava no Espírito Santo e não conseguiu voltar imediatamente. O plano de saúde que tínhamos era básico e não cobria todos os medicamentos. Vendi meu único bem valioso, um relógio de ouro que ganhei da minha avó na confirmação, para pagar os remédios. À noite, dormia numa cadeira ao lado do leito hospitalar, segurando a mãozinha febril da minha menina. Inventava histórias sobre princesas corajosas e fadinhas que protegiam crianças doentes. Quando os médicos faziam procedimentos dolorosos, eu segurava o rostinho dela entre minhas mãos e dizia: "Olha só para a mamãe, só para a mamãe, vai passar." À medida que Vanessa crescia, nosso padrão de vida melhorava lentamente. Antônio foi promovido a gerente regional. Conseguimos comprar um pequeno apartamento financiado em Botafogo. Pude me dedicar exclusivamente ao magistério, conseguindo finalmente um cargo efetivo após concurso. Vanessa era uma menina inteligente, determinada, tinha o espírito empreendedor do pai e minha teimosia. Aos 14 anos, já dizia que seria rica um dia. "Vou comprar uma casa grande para a senhora, mãe, com jardim e piscina." Na adolescência, passou por uma fase rebelde. Queria roupas de marca que não podíamos pagar. Discutia quando eu dizia não. Brigava com o pai nas raras vezes em que ele estava em casa. "Você é praticamente um estranho", gritou certa vez, batendo a porta do quarto. Naquela noite encontrei Antônio chorando na varanda, um cigarro trêmulo entre os dedos. "Ela tem razão, Teresa. Sou um pai ausente, mas o que posso fazer? Foi esse trabalho que deu tudo o que temos." Aos 18 anos, Vanessa entrou para a faculdade de administração. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Com seu primeiro salário, me comprou um par de brincos de prata. "É só o começo, mãe. Um dia vão ser de diamantes." Foi na faculdade que conheceu Ricardo. Ele era alguns anos mais velho, já formado, trabalhando na pequena construtora do pai. Ambicioso como ela, mas com uma frieza calculista que me preocupou desde o primeiro encontro. No início, Ricardo era só sorrisos. Trazia flores quando vinha jantar, elogiava minha comida, mostrava interesse pelas histórias de Antônio. O casamento deles foi simples, mas bonito. Economizamos por 1 ano para dar uma festa decente. Antônio já estava doente na época, embora escondesse os sintomas. Lembro-me dele dançando com Vanessa, já sem o mesmo vigor, mas com os olhos brilhando de orgulho. Lucas nasceu 1 ano depois. Mateus, 6 anos mais tarde. Com a chegada dos netos, senti como se meu coração se expandisse. Eram partes de mim renascendo. Chances de amar sem as limitações e preocupações que tive com Vanessa. Quando Lucas completou 4 anos, Antônio recebeu o diagnóstico de câncer no pâncreas, já em estágio avançado. Os médicos deram 6 meses. Ele durou 4 anos, por pura teimosia. Queria ver os netos crescerem um pouco mais. Foram anos difíceis. Eu me aposentei antes do tempo para cuidar dele. O tratamento consumiu nossas economias. Vendemos o carro, depois algumas peças de mobília. Vanessa e Ricardo ajudaram financeiramente, mas sempre com aquele olhar de quem está fazendo um favor. Nas últimas semanas, Antônio quase não reconhecia ninguém, delirando de dor, mesmo com a morfina. Mas teve um momento de lucidez, um dia antes de partir. Segurou minha mão com força surpreendente e disse: "Teresa, você precisa contar a verdade para ela." Eu sabia do que ele falava, o segredo que carregávamos há décadas. O motivo real de sua primeira viagem prolongada, quando Vanessa tinha apenas 2 meses. "Ainda não, Antônio. Ela não está pronta." Ele morreu na madrugada seguinte, em casa, em nosso quarto, com a cabeça apoiada em meu peito. Parti-me em 1000 pedaços, mas não podia me dar ao luxo de desmoronar completamente. Precisava ser forte por Vanessa, por meus netos. No enterro, Ricardo fez questão de pagar por tudo. "Não se preocupe com nada, dona Teresa. A senhora já sofreu demais." O gesto generoso veio acompanhado de uma sugestão, dias depois,
de que eu vendesse o apartamento e fosse morar com eles. É muito espaço para a senhora sozinha. Recusei educadamente. Aquelas paredes guardavam minhas memórias, boas e ruins. Era onde ainda sentia a presença de Antônio nas noites silenciosas. Algumas semanas após o funeral, recebi uma carta. O remetente, Paulo Henrique Almeida, de São Paulo. Reconheci o nome imediatamente. Meu coração disparou. A verdade, aquela que Antônio queria que eu revelasse, estava batendo à minha porta. Foi nesse momento que comecei a enviar dinheiro mensalmente para aquele endereço em São Paulo. Não era muito, como Ricardo apontou corretamente. Quase metade da minha aposentadoria. Mas era necessário. Era a coisa certa a fazer. Nunca imaginei que aqueles depósitos, feitos em silêncio, e por uma razão que só eu conhecia, seriam o estopim para a destruição da minha relação com Vanessa. Para a armadilha que estava sendo preparada para aquele Natal. Para a humilhação pública que eu sofreria diante de parentes e amigos. E principalmente, nunca imaginei que seria meu neto, Lucas, uma criança de apenas 12 anos, quem estaria ao meu lado quando tudo desabasse. Eu vou com a vovó, Lucas tinha gritado, agarrando minha mão enquanto eu me dirigia à porta. O silêncio que se seguiu foi cortado pela voz furiosa de Ricardo. Volta já pra mesa, moleque. Isso não é assunto de criança. Lucas, sempre tão obediente, não se moveu. Seus olhos castanhos estavam fixos nos meus, transmitindo uma lealdade que me partiu o coração. Não, ele disse simplesmente, com uma firmeza surpreendente para sua idade. Vanessa levantou-se bruscamente, derrubando a taça de vinho sobre a toalha branca bordada que eu havia dado a ela no Natal passado. A mancha vermelha se espalhou como sangue. Lucas, você não entende o que essa mulher fez, ela disse, apontando para mim como se eu fosse uma criminosa. Ela mentiu para todos nós durante anos, continuou Ricardo, puxando o envelope das minhas mãos. Mostrem para ele, mostrem para todos quem é a verdadeira Teresa Santos. Ricardo começou a retirar papéis do envelope, espalhando-os sobre a mesa. Eram extratos bancários, cópias de depósitos, algumas fotografias antigas em preto e branco que eu nunca tinha visto antes. E uma certidão. A visão daquele documento oficial fez meu estômago revirar. Sua avó não é quem você pensa, Lucas. Ricardo falava como um promotor diante de um júri. Ela tem escondido um filho secreto todos esses anos. Um filho que teve antes de sua mãe nascer. Os sussurros horrorizados dos convidados encheram a sala. Minha comadre Lourdes levou as mãos à boca. Meu sobrinho Júnior olhou para mim com descrença. Paulo Henrique não é um namorado como pensávamos, continuou Ricardo. É o primogênito que ela abandonou. E para quem manda dinheiro enquanto finge que mal tem para seus remédios? Vanessa se aproximou, os olhos injetados, um dedo acusador a centímetros do meu rosto. Como pôde, mãe? Como pôde esconder que tem um irmão? Como pôde abandonar seu próprio filho e depois fingir ser a mãe perfeita para mim? Eu queria explicar. Queria dizer que nunca abandonei ninguém. Queria contar toda a história. A verdade que era muito mais complexa e dolorosa do que aqueles documentos frios poderiam mostrar. Mas as palavras não vinham. E tem mais, disse Ricardo, pegando um outro papel. Parece que a dona Teresa vendeu o apartamento. Aquilo me pegou completamente desprevenida. O quê? Ricardo mostrou uma cópia de um contrato de venda. Assinou semana passada. Vendeu por metade do valor de mercado. E adivinha para quem? Para o filho bastardo. É mentira. Consegui finalmente dizer, minha voz falhando. Eu nunca venderia nosso apartamento. Alguém falsificou minha assinatura. Ah, claro, disse Vanessa, com sarcasmo cruel. Agora a senhora é vítima de fraude, depois de uma vida inteira de mentiras. Todo esse tempo pedindo nossa ajuda, chorando de pobre, fazendo a gente se sentir culpado. Ricardo balançou a cabeça em falsa incredulidade. E a senhora tinha esse filho escondido? Esse filho para quem dá dinheiro, para quem vendeu o apartamento que deveria ser herança da Vanessa. Lucas, ainda segurando minha mão, olhou confuso para os papéis espalhados. Mamãe, isso não pode ser verdade. A vovó nunca faria isso. Cala a boca, Lucas, gritou Vanessa, num tom que nunca tinha usado com o filho. Você é só uma criança. Não sabe nada da vida. Mateus começou a chorar mais alto, agarrando-se à perna de uma tia. Outros parentes se levantaram, desconfortáveis com a cena. Foi então que minha comadre Lourdes,
A mesma que conhecia desde a adolescência, que esteve comigo no nascimento de Vanessa, que chorou ao meu lado no velório de Antônio, levantou-se e disse o que jamais esperei ouvir. Eu sempre desconfiei que tinha algo de errado com você, Teresa. Sempre tão perfeita, sempre se sacrificando. Ninguém é tão boa assim. Agora entendo. Era culpa. Culpa por ter abandonado seu verdadeiro filho. Aquelas palavras, vindas de alguém que eu considerava quase uma irmã, foram como um punhal no meu peito. Senti minhas pernas fraquejarem, o ar faltando. A senhora está bem? Perguntou Lucas preocupado, segurando meu braço para me apoiar. Agora finge que está passando mal. Ricardo riu sem humor. Típico. Quando confrontada, faz-se de vítima. Chega! A voz de Vanessa soou estridente. Não quero mais você na minha casa. Não quero mais você perto dos meus filhos. Você não é mais da minha família. Aquela frase ecoou como a sentença final de um julgamento injusto. Olhei para os rostos ao redor. Hostis, decepcionados, alguns até satisfeitos com minha desgraça. Pessoas que receberam meu carinho, minha comida, meu afeto ao longo dos anos. Agora me condenavam sem ouvir minha versão. Vamos, Lucas, disse Ricardo, agarrando o braço do menino. Sua avó já está de saída. Não! Lucas se desvencilhou com um movimento brusco. Eu vou com ela. Você vai ficar aqui, ordenou Vanessa. Ou está escolhendo o lado dela contra sua própria mãe? Lucas olhou para a mãe, depois para mim. Vi em seus olhos uma compreensão além da sua idade. Uma capacidade de ver além das aparências, de sentir a verdade que estava sendo distorcida. Não estou escolhendo lados. Estou escolhendo não julgar sem ouvir. Ele se virou para mim. Vamos, vovó. Eu vou com a senhora. Vanessa avançou como se fosse arrancar o filho de mim à força. Ricardo a segurou pelo braço. Deixa ele ir, ele disse com um sorriso sinistro. Deixa ele descobrir por conta própria quem é a verdadeira Dona Teresa. Peguei minha bolsa e caminhei para a saída. Lucas ainda segurando minha mão. Quando chegamos à porta, Vanessa gritou uma última vez. Se sair com ele, nunca mais poderá voltar. Está me ouvindo? Nunca mais. Parei por um instante, sentindo o peso daquelas palavras. Lucas apertou minha mão, como que me dando forças. Olhei para minha filha uma última vez. Seus olhos cheios de ódio, seu rosto contorcido pela raiva, e soube que algo havia se quebrado irremediavelmente entre nós. Eu te amo, Vanessa, disse baixinho. Sempre amei. Saímos para a noite quente de dezembro. A chuva havia parado, deixando o ar úmido e pesado. As luzes coloridas de Natal piscavam nas varandas dos prédios vizinhos. Sinos distantes tocavam, anunciando a missa da meia-noite. Caminhamos em silêncio até encontrarmos um táxi. Quando entramos, Lucas finalmente falou. Vovó, por que a mamãe acredita nessas coisas ruins sobre a senhora? Olhei para aquele rostinho sincero, para aqueles olhos que lembravam tantos de Antônio, e soube que era a hora. A verdade que guardei por tanto tempo precisava ser contada. Não para me defender, não para me justificar, mas para que ao menos uma pessoa soubesse o que realmente aconteceu. Lucas, respondi, enquanto o táxi arrancava, deixando para trás a casa onde havia acabado de perder minha filha. Existe uma história que nunca contei a ninguém. Uma história sobre um bebê, sobre uma promessa, sobre um sacrifício. E comecei a narrar do início a verdade que mudaria nossas vidas para sempre. O táxi nos deixou em frente ao meu pequeno prédio em Botafogo. A rua estava silenciosa, exceto por algumas crianças jogando bola na praça, alheias ao fato de que já passava da meia-noite. Era Natal, afinal. Uma noite em que o tempo parece se suspender. Vovó, a senhora está tremendo, disse Lucas, enquanto subíamos os 4 lances de escada. O elevador estava quebrado há semanas. Eu realmente tremia, mas não era de frio. Era de indignação, de medo, de tristeza e também, surpreendentemente, de alívio, como se um peso que carregava há décadas estivesse finalmente sendo removido dos meus ombros. Quando entramos no apartamento, Simão veio nos receber, miando alto. Lucas se abaixou para acariciá-lo. Ele deve estar com fome. A senhora saiu para o Natal e não voltou na hora de sempre. A observação simples, cheia da lógica direta das crianças, quase me fez sorrir. Em meio ao caos emocional da noite, Lucas se preocupava com a rotina do gato.
Alimentei Simão enquanto Lucas olhava ao redor, talvez notando pela primeira vez os detalhes do apartamento que visitava desde pequeno. As fotos nas paredes, os livros gastos na estante, o sofá com uma manta de crochê que eu mesma fiz durante as longas noites de vigília ao lado da cama de Antônio. "A senhora quer que eu ligue para a mamãe?" perguntou ele, hesitante. "Para dizer que estou bem?" Balancei a cabeça. "Vamos esperar um pouco. Ela está muito nervosa agora." Lucas sentou-se no sofá, as mãos entrelaçadas sobre o colo, num gesto tão adulto que me partiu o coração. Nenhuma criança deveria testemunhar a desintegração de sua família na noite de Natal. "Vovó", ele começou cuidadoso. "É verdade o que o papai disse? A senhora tem outro filho?" Sentei-me ao lado dele, sentindo o peso da pergunta. Por onde começar? Como explicar a uma criança uma história que nem os adultos haviam me permitido contar? "Lucas, a história é complicada e longa. Eu quero saber", ele disse com firmeza. "Não acredito que a senhora seja má como eles disseram. Aquela confiança, aquela lealdade inabalável, foi como um bálsamo para meu coração ferido." Respirei fundo e comecei. Quando eu tinha 15 anos, ainda morava em Belo Horizonte com meus pais. Era uma época diferente, Lucas. As meninas eram criadas com regras muito rígidas. Meu pai, seu bisavô Joaquim, era um homem severo, tradicional. Lucas assentiu, absorvendo cada palavra. Havia um rapaz no bairro, Henrique. Ele entregava pão na vizinhança. Nos apaixonamos, escondido dos meus pais. Ele tinha sonhos grandes. Queria ser engenheiro, construir pontes. Era inteligente, bondoso, mas era pobre, filho de lavadeira. Meu pai jamais aprovaria. Pausei, revivendo lembranças dolorosas. Nos encontrávamos escondidos. Um dia descobri que estava grávida. Os olhos de Lucas se arregalaram. Quando contei para Henrique, ele ficou feliz. Queria se casar comigo, assumir a responsabilidade. Mas antes que pudéssemos contar às nossas famílias, houve um acidente na construção onde ele trabalhava para juntar dinheiro para a faculdade. Um andaime desabou. Henrique morreu instantaneamente. Minha voz falhou. Mesmo depois de tantos anos, a dor daquela perda ainda era vívida. Fiquei sozinha, desesperada. Quando meus pais descobriram, foi terrível. Meu pai me expulsou de casa. Disse que eu havia desonrado a família. Minha mãe chorava, mas não me defendeu. "Que horror, vovó", sussurrou Lucas, seus olhos brilhando de lágrimas contidas. Uma tia me acolheu. Tia Josefa, irmã da minha mãe. Ela morava numa cidade pequena perto de São Paulo. Foi lá que Paulo Henrique nasceu, em 1974. Um bebê lindo, saudável. Sorri com a lembrança. Mas Lucas, eu tinha 16 anos. Sem marido, sem estudo, sem profissão. Minha tia já era idosa, viúva. Não tínhamos condições de criar um bebê. Levantei-me, fui até o quarto e voltei com uma pequena caixa de madeira. Dentro, havia uma foto amarelada. Um bebê enrolado em um cobertor azul. Este é Paulo Henrique, com 1 semana de vida. Lucas pegou a foto, examinando-a com curiosidade. Minha tia conhecia um casal, os Almeida. Eles não podiam ter filhos. Tentavam há anos adotar. Eram pessoas boas, estáveis, com uma pequena fazenda. Um dia, Maria Almeida veio me visitar. Segurou Paulo Henrique nos braços e chorou. Era a primeira vez que segurava um bebê sabendo que poderia ser mãe dele. As lágrimas começaram a cair livremente agora. Eu sabia, Lucas, que não podia dar a ele o que ele merecia. Um lar estável, educação, oportunidades. Os Almeida podiam. Foi a decisão mais difícil da minha vida. "A senhora deu ele para a adoção?" perguntou Lucas, compreendendo. "Sim, oficialmente, legalmente. Os Almeida se tornaram os pais dele. Mas havia uma condição. Exigi que eles nunca escondessem de Paulo que era adotado. E que quando ele tivesse idade suficiente para entender, contassem sobre mim. Dessem meu nome, para que ele pudesse me procurar se quisesse. E ele procurou? Não imediatamente. Eu voltei para Belo Horizonte depois que ele foi adotado. Consegui me reconciliar com meus pais, eventualmente. Terminei os estudos. Conheci seu avô Antônio. Nos casamos, tivemos sua mãe. A vida seguiu. Levantei-me, indo até a pequena cômoda na sala. De uma gaveta, retirei uma carta já amarelada pelo tempo. Em 1996,
Quando sua mãe já tinha 17 anos, recebi esta carta. Era de Paulo Henrique. Ele tinha 22 anos então. Estudava direito em São Paulo. Havia encontrado meu endereço através de registros de adoção. Abri a carta, relendo as palavras que sabia de cor. Querida Teresa, li em voz alta. Não sei como chamá-la. Mãe parece íntimo demais para alguém que nunca conheci. Senhora parece formal demais para alguém que me deu a vida. Então, por enquanto, será Teresa. Meus pais, porque é assim que chamo José e Maria Almeida, sempre foram honestos comigo sobre minha adoção. Contaram sobre uma jovem corajosa que, por amor, entregou seu bebê para que tivesse uma vida melhor. Não cresci com raiva ou mágoa. Cresci com curiosidade. Queria conhecer a mulher que tomou a decisão mais difícil por mim. Estou terminando a faculdade agora. Tenho uma vida boa. E gostaria, se você permitir, de te conhecer. Lucas ouviu em silêncio reverente. Dobrei a carta cuidadosamente. Respondi imediatamente. Marcamos um encontro em um café em São Paulo. Antônio foi comigo. Ele sabia de tudo, desde antes de nos casarmos. Nunca me julgou. Quando Paulo Henrique entrou no café, reconheci-o instantaneamente. Tinha os mesmos olhos do pai dele, do meu primeiro amor. E a mamãe? Ela sabe disso? Aí estava a pergunta que eu temia. Não, Lucas. Seu avô e eu decidimos esperar pelo momento certo para contar a ela. No início, Paulo Henrique era um adulto, sua mãe ainda uma adolescente. Temíamos como ela reagiria. Depois, quando achamos que era a hora, ela já estava na faculdade, focada nos estudos, construindo seu futuro. Então ela conheceu seu pai, se casou, você nasceu, e vocês nunca encontraram o momento certo, completou Lucas, com uma sabedoria além de seus anos. Exatamente. Quanto mais tempo passava, mais difícil ficava. Paulo Henrique entendia. Ele construiu sua própria vida, tornou-se advogado, casou, teve filhos. Você tem 2 primos que nem conhece. De vez em quando nos encontrávamos discretamente. Ele respeitava minha decisão de manter isso em segredo. Suspirei profundamente. Depois que seu avô ficou doente, as coisas ficaram mais complicadas. Nos últimos dias, ele me fez prometer que contaria tudo para sua mãe. Disse que segredos assim corroem a alma. Eu prometi. Mas após a morte dele, não encontrei coragem. Então, comecei a enviar dinheiro para Paulo Henrique. Mas por que, vovó? Se ele é advogado, não precisa de dinheiro. Sorri, admirando a perspicácia do meu neto. Não era para ele, Lucas. Era para a filha dele, minha neta. Sofia tem 15 anos e síndrome de Down. Precisa de tratamentos especiais, terapias. O plano de saúde não cobre tudo. Paulo Henrique nunca pediu ajuda, mas quando soube da situação, quis contribuir. É o mínimo que podia fazer por uma neta que quase não conheço. Lucas assentiu, compreendendo. Quanto ao apartamento, nunca o vendi. Nunca assinei papel nenhum. Isso deve ser alguma armação do seu pai. Foi então que uma compreensão súbita me atingiu como um raio. As visitas frequentes de Ricardo nos últimos meses, as perguntas aparentemente casuais sobre minhas contas, sobre o apartamento, a insistência para que eu mostrasse onde guardava documentos importantes. Meu Deus, sussurrei. Acho que entendi o que está acontecendo. Levantei-me de súbito, indo até a pequena escrivaninha no canto da sala. O lugar onde guardava documentos importantes estava bagunçado, diferente de como sempre deixava. Revirei papéis, desesperada. O que foi, vovó? Lucas, acho que seu pai falsificou minha assinatura. Acho que ele está tentando se apropriar do meu apartamento. A realização caiu sobre mim como uma avalanche. Não era só sobre Paulo Henrique. Era sobre dinheiro, sobre propriedade. Ricardo e Vanessa tinham encontrado nos extratos bancários uma oportunidade de me destruir moralmente e, ao mesmo tempo, ficar com meu único bem. Mas por que eles fariam isso? Por que agora? Não sei ao certo. Talvez problemas financeiros que desconheço. Ou talvez seja apenas ganância. O mercado imobiliário nesta área está valorizado. Este apartamento, mesmo pequeno e antigo, vale muito mais do que pagamos por ele há 30 anos. Lucas ficou em silêncio, digerindo tudo. Finalmente falou, com a voz embargada. Eles armaram tudo isso?
A cena do Natal, os convidados, tudo para humilhar a senhora? Assenti tristemente. Parece que sim, meu amor. Parece que sim. Lucas se levantou de repente, determinado. Precisamos provar que a senhora está certa. Precisamos mostrar a verdade para a mamãe. Foi naquele momento, vendo meu neto de 12 anos pronto para lutar por justiça, que algo mudou dentro de mim. A tristeza e o choque começaram a dar lugar a uma determinação que não sentia há anos. Não era mais apenas sobre me defender. Era sobre proteger meu neto, que arriscou tudo para ficar ao meu lado. Era sobre honrar a memória de Antônio, cumprindo a promessa que fiz a ele. Era sobre, finalmente, parar de me esconder. Sim, Lucas, vamos mostrar a verdade. Toda ela. Naquela noite de Natal, sentada no meu pequeno apartamento com meu neto, percebi que havia sido silenciosa por tempo demais. Havia aceitado humilhações, menosprezos e manipulações em nome da paz familiar. Havia me diminuído, me feito pequena, para não incomodar. Isso acabava agora. Amanhã, disse, com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma, vamos começar a lutar. Na manhã seguinte, o dia de Natal que deveria ser de união familiar, acordei com a campainha tocando insistentemente. Lucas, que havia dormido no sofá, levantou-se sobressaltado. Deve ser a mamãe, ele murmurou, esfregando os olhos. Fique calmo, respondi, vestindo meu velho roupão. Vamos enfrentar isso juntos. Caminhei até a porta. Respirei fundo e abri. Para minha surpresa, não era Vanessa nem Ricardo. Era um homem alto, de óculos, aparentando cerca de 50 anos. Ao seu lado, uma moça jovem com traços orientais. Reconheci-o imediatamente, embora fizesse quase 1 ano desde nosso último encontro. Paulo Henrique, sussurrei chocada. O que faz aqui? Ele sorriu, aquele sorriso que tanto lembrava o de seu pai biológico. Desculpe aparecer sem avisar, mãe, mas recebi uma ligação estranha ontem à noite. Achei melhor vir pessoalmente. Mãe. Ele me chamou de mãe. Mesmo depois de todos esses anos, a palavra ainda me aquecia o coração. Quem ligou para você? Um rapaz chamado Ricardo. Disse que era seu genro. Falou coisas estranhas sobre um apartamento, sobre documentos que eu teria assinado. Paulo Henrique franziu a testa. Não entendi nada. Vim ver se você está bem. Esta é Meilin, minha esposa. A mulher sorriu gentilmente, estendendo a mão. Muito prazer. Paulo fala muito da senhora. Nesse momento, Lucas apareceu atrás de mim. Seus olhos se arregalaram ao ver os visitantes. Você é Paulo Henrique? O filho da minha avó? Paulo olhou para o menino surpreso. Depois para mim. E este deve ser... Lucas? Você finalmente contou para a família? Não exatamente, respondi, sentindo o peso dos acontecimentos da noite anterior. É uma longa história. Entrem, por favor. Nos próximos 30 minutos, narrei a Paulo Henrique e Meilin os eventos do Natal. A acusação, a humilhação pública, a suspeita de fraude com o apartamento. Lucas ocasionalmente acrescentava detalhes, ainda processando tudo com a lógica direta de uma criança. Isso é um absurdo, disse Paulo Henrique, indignado. Fraude documental é crime. Precisamos denunciar esse homem. Não é tão simples, respondi. Vanessa acredita nele. Toda a família acredita nele. Seria a minha palavra contra a dele. E se há documentos com minha assinatura falsificada, falsificação também é crime, interrompeu Paulo. Mãe, eu sou advogado, lembra? Especializado em direito civil e imobiliário. Se ele está tentando se apropriar do seu apartamento, posso impedir. Olhei para meu primogênito. Este homem formado e confiante que mal conhecia, e senti uma onda de gratidão por sua lealdade imediata. Como ele conseguiu seu telefone? Perguntei de repente. Paulo Henrique trocou um olhar com a esposa antes de responder. Foi isso que também me intrigou. Ele disse que encontrou em uma agenda sua, mas mencionou detalhes sobre Sofia, sobre seus tratamentos, coisas que só estariam nas nossas cartas. Ele vasculhou minhas coisas, concluí, a indignação crescendo. Leu minha correspondência privada. Vovó, Lucas interveio. Lembra daquele dia, há umas semanas, que o papai veio buscar alguns documentos antigos? Disse que era para o contador. A memória voltou nítida. Ricardo, sempre tão solícito ultimamente. Oferecendo-se para organizar minhas finanças,
para verificar se eu estava recebendo todos os benefícios de aposentadoria corretamente. Eu, ingenuamente, havia dado a ele livre acesso às minhas coisas. Ele estava coletando informação, murmurei. Preparando o terreno. Paulo Henrique levantou-se determinado. Mãe, precisamos verificar no cartório se existe mesmo alguma escritura transferindo este apartamento. Se existir, posso entrar com uma ação de anulação por falsidade ideológica. Mei Lin, que havia permanecido silenciosa, de repente falou. Sofia pergunta pela senhora, sabia? Sempre que enviamos as fotos dos presentes que chegam pelo correio, ela quer saber quando vai conhecer a vovó misteriosa. Aquilo me partiu o coração. Uma neta que conhecia apenas por fotografias. Uma neta especial, que talvez precisasse ainda mais do amor de uma avó. Como ela está? Perguntei, a voz embargada. Mei Lin sorriu, pegando o celular. Veja você mesma. Ela me mostrou uma foto recente. Uma adolescente sorridente com síndrome de Down, segurando um troféu de natação. Os olhos, os mesmos olhos do pai, os mesmos olhos de Henrique, brilhavam de alegria. Primeiro lugar nas Olimpíadas Especiais de São Paulo, explicou Paulo com orgulho. Ela é incrível, nada como um peixe, toca piano, está aprendendo 3 idiomas. Os médicos disseram que ela nunca falaria. Ha! Não pude conter as lágrimas. Tantos anos perdidos. Tantos momentos que nunca vivenciei com esta parte da minha família. Eu queria... Comecei, mas fui interrompida pelo toque insistente do celular de Lucas. Ele olhou para a tela, tenso. É a mamãe. A sala ficou em silêncio. Finalmente, assenti. Atenda. Ela deve estar preocupada. Lucas atendeu, colocando no viva voz. Lucas, onde você está? Venha para casa agora. A voz de Vanessa soava estridente, mistura de raiva e medo. Estou na casa da vovó, mãe. Seu pai está indo te buscar. Essa mulher não é quem você pensa. Paulo Henrique fez um gesto, pedindo para falar. Lucas hesitou, mas entregou o telefone. Alô? Quem está falando? A voz de Vanessa agora tinha um tom de confusão. Olá, Vanessa. Meu nome é Paulo Henrique Almeida. Acredito que seu marido mencionou meu nome ontem. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Você é... Sim. Sou o filho que sua mãe deu para adoção quando tinha 16 anos. Gostaria muito de conhecê-la pessoalmente. Sempre quis ter uma irmã. Mais silêncio. Depois, ouvimos a voz de Ricardo ao fundo, exigindo saber com quem Vanessa falava. Paulo, ela finalmente disse. Não sei o que minha mãe lhe contou, mas ela abandonou você e agora está roubando minha herança para dar a você. Paulo Henrique riu, uma risada genuinamente divertida. Vanessa, eu sou advogado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Minha esposa é juíza federal. Nosso patrimônio combinado provavelmente é maior que o do seu marido. Não precisamos roubar nada de ninguém. Outra pausa tensa. Isso não faz sentido, murmurou Vanessa. Os documentos, a assinatura... Documentos podem ser falsificados, respondeu Paulo agora sério. Assinaturas podem ser forjadas. Sugiro que você venha conversar com sua mãe, cara a cara, sem seu marido, sem acusações, apenas uma conversa entre adultos. Traga Lucas de volta se quiser. Ele também merece ouvir a verdade. Eu não sei. Vanessa! Interveio, finalmente encontrando minha voz. Por favor, há coisas que você precisa saber. Coisas que deveriam ter sido ditas há muito tempo. Lá fora, ouvimos a buzina de um carro. Mei Lin espiou pela janela. Tem um homem num BMW preto lá embaixo. Parece agitado. Ricardo. Vindo buscar Lucas, provavelmente. Mãe. A voz de Vanessa agora soava hesitante. Quase a mesma menina insegura que precisava de conforto após um pesadelo. Você realmente tem um outro filho? Sim, respondi sinceramente. E ele tem uma filha linda, Sofia, sua sobrinha. Ela tem síndrome de Down e é campeã de natação. O dinheiro que envio mensalmente é para ajudar nos tratamentos dela. Não porque Paulo precisa ou pede. Por que você nunca me contou? A pergunta que eu temia por décadas. A pergunta que merecia uma resposta completa. Não através de um telefonema. Porque tive medo.
admiti. Medo de perder seu amor, seu respeito. Medo de que você me visse diferente. No início, você era muito jovem. Depois, cada vez ficou mais difícil encontrar o momento certo. Mais buzinas lá embaixo. Seu marido está ficando impaciente, disse Paulo. Vanessa, você tem 2 opções agora. Pode continuar acreditando nas mentiras dele, ou pode vir ouvir a verdade da sua mãe. Sua escolha. Lucas, que estava quieto durante toda a conversa, pegou o telefone. Mãe, a vovó nunca mentiu para mim, nem uma vez. Por favor, venha ouvir o que ela tem a dizer. Por favor. A voz suplicante do filho pareceu finalmente atingir Vanessa. Após um momento de silêncio, ela respondeu. Estarei aí em 1 hora. Sozinha. A ligação foi encerrada. Os 4 permanecemos em silêncio por alguns instantes, processando o que acabara de acontecer. Foi Paulo quem quebrou o silêncio, com uma determinação que lembrava tanto a minha mãe, sua avó biológica. Bem, temos 1 hora para preparar tudo. Vou ao cartório verificar se existe mesmo alguma transferência de propriedade registrada. Meilin, você pode ficar e ajudar minha mãe? Meilin assentiu, colocando uma mão gentil no meu ombro. Lucas, continuou Paulo, olhando para o sobrinho que acabara de conhecer. Cuide da sua avó. Ela é mais forte do que parece, mas ainda precisa de apoio. Lucas, ainda assimilando o aparecimento súbito deste tio, apenas acenou afirmativamente. Quando Paulo saiu, Meilin foi para a cozinha preparar um café. Lucas sentou-se ao meu lado no sofá. Vovó, ele disse baixinho, vai dar tudo certo, não vai? Olhei para aquele menino corajoso que enfrentou os próprios pais para defender o que acreditava ser justo e senti uma força renovada surgir dentro de mim. Sim, Lucas. Pela primeira vez em muitos anos, acho que vai. Abri a gaveta da mesinha de centro e retirei uma pequena caixa de madeira que Antônio havia entalhado para mim. Dentro, além das cartas de Paulo Henrique que Ricardo havia bisbilhotado, estava outro tesouro. Um que nem Paulo conhecia. Um que poderia mudar tudo. Seu avô sempre me disse para estar preparada, expliquei para Lucas, retirando um envelope lacrado. E desta vez, eu estou. A hora que se seguiu foi de intensa atividade. Meilin, com eficiência surpreendente, transformou minha pequena cozinha em um quartel-general. Preparou café, fez sanduíches para Lucas, que confessou não ter comido nada desde a noite anterior, e organizou sobre a mesa todos os documentos que eu havia retirado da caixa de madeira. A senhora realmente guardou tudo, comentou ela impressionada, folheando recibos, cartas e fotografias datadas de décadas atrás. Isso vai ser fundamental. Lucas, sentado na ponta da mesa, observava fascinado enquanto eu separava os documentos em pilhas organizadas. Vovó sempre foi assim, ele explicou a Meilin. Guarda tudo. Mamãe vivia dizendo que ela era antiquada por não jogar papéis fora. Antiquada, talvez, respondi, encontrando finalmente o que procurava no fundo da caixa. Mais cautelosa. Seu avô me ensinou isso. Teresa, ele dizia, papel é a única prova que ninguém pode contestar. O que eu havia encontrado era um testamento. Não um documento oficial, assinado em cartório, mas uma carta escrita à mão por Antônio semanas antes de morrer. Nela, ele relatava sua versão de toda a história, o filho que nunca conheci, mas que aceitei como parte da história da mulher que amava. O acordo de manter segredo até o momento certo. Seu desejo de que, após sua morte, Paulo Henrique e Vanessa finalmente se conhecessem. Mais importante, a carta mencionava explicitamente: deixo o apartamento em Botafogo exclusivamente para minha esposa Teresa, para que dela disponha como bem entender, sem interferências de nossa filha ou de terceiros. Este é meu desejo final. A carta não tinha valor legal, mas tinha valor moral. Era a prova de que Antônio sabia de Paulo Henrique, de que apoiava minha decisão de enviar dinheiro para ajudar Sofia e de que queria que o apartamento permanecesse exclusivamente sob meu controle. Isso é... uau, murmurou Lucas, lendo por cima do meu ombro. O vovô sabia de tudo. Seu avô sabia de tudo desde antes de nos casarmos. Confirmei. Foi a primeira coisa que contei a ele quando começamos a namorar, que tinha um filho biológico que havia dado para adoção. Ele entendeu. Nunca me julgou. A campainha tocou, interrompendo nossa conversa.
Meilin espiou pelo olho mágico. É Paulo, anunciou, abrindo a porta. Meu filho entrou apressado, carregando uma pasta de documentos. Seu rosto estava grave. Mãe, temos um problema. Existe mesmo um contrato de compra e venda registrado em cartório na semana passada. Sua assinatura está lá. Claramente falsificada, mas está lá. O comprador não é Paulo Henrique Almeida. É uma empresa chamada RV Empreendimentos Ltda. RV. Repeti lentamente. Ricardo e Vanessa. Paulo assentiu. Exatamente. Eles criaram uma empresa para comprar seu apartamento. Provavelmente para dificultar a identificação da fraude. Mas isso é um crime! Exclamou Lucas indignado. Sim, é, concordou Paulo, colocando a mão no ombro do sobrinho. E vamos provar isso. Já entrei com um pedido de perícia grafotécnica e uma medida cautelar para suspender qualquer transação relacionada ao imóvel. Meilin, sempre prática, perguntou. Quanto tempo temos até que eles possam tomar posse efetiva do apartamento? O contrato estabelece 30 dias para a entrega das chaves, mas com a medida cautelar, ganhamos tempo. O problema é que precisamos de provas concretas da falsificação. Tenho provas, afirmei, mostrando a carta de Antônio. Não apenas da falsificação, mas também de que Ricardo está mentindo sobre Paulo Henrique. Sobretudo, Paulo leu a carta do meu falecido marido, visivelmente emocionado. Ele nunca me disse que havia escrito isso. Que homem extraordinário. Ele amava você sem nunca ter te conhecido, respondi, sentindo as lágrimas voltarem. Dizia que qualquer filho meu era também filho dele, de coração. O momento foi interrompido pelo interfone. O porteiro anunciava que Vanessa havia chegado. Uma tensão palpável tomou conta do apartamento. Lucas correu para a janela, confirmando que sua mãe vinha sozinha, sem Ricardo. Deixe-a subir, instruí ao porteiro. Enquanto esperávamos, Paulo segurou minhas mãos. Mãe, não importa o que aconteça agora, estou aqui. Não está mais sozinha nessa batalha. Aquelas palavras, vindas deste homem que não criei, mas que ainda assim me chamava de mãe com naturalidade, me deram a força final que eu precisava. A campainha tocou. Respirei fundo. Olhei uma última vez para os documentos organizados na mesa e fui abrir a porta. Vanessa estava lá, parecendo esgotada. Seus olhos estavam vermelhos de choro. O cabelo normalmente perfeito estava desarrumado. Ao me ver, sua expressão se fechou. Mãe, disse friamente, entrando sem esperar convite. Seus olhos percorreram a sala, parando em Paulo Henrique. Os dois se estudaram por um momento. Irmãos que nunca se conheceram. Agora face a face pela primeira vez. Você realmente existe, murmurou Vanessa. Paulo sorriu gentilmente. Sim, existo. E passei a vida inteira querendo conhecer minha irmã mais nova. Vanessa desviou o olhar, ainda não pronta para aquela conexão. Seus olhos encontraram Lucas, que correu para abraçá-la. Mãe, você precisa ouvir a vovó. Ela não fez nada errado. Vanessa afastou o filho gentilmente. Deixe-me julgar isso, Lucas. Voltou-se para mim, desafiadora. Então, qual é a grande verdade que preciso ouvir? Indiquei a mesa, onde os documentos estavam organizados cronologicamente. A verdade está aqui, Vanessa. Toda ela. Sem omissões, sem meias palavras. Mas antes, preciso que entenda uma coisa. Nunca abandonei Paulo Henrique. Foi uma adoção legal, oficial, com o apoio da minha tia. A família Almeida o criou com amor. E mais importante, seu pai sabia de tudo, desde antes de nos casarmos. Impossível, rebateu Vanessa. Papai nunca esconderia algo assim de mim. Nós dois escondemos, admiti. No começo, porque você era muito jovem. Depois, porque nunca encontramos o momento certo. E finalmente, porque quanto mais tempo passava, mais difícil ficava revelar um segredo tão antigo. Vanessa cruzou os braços, defensiva. E esse dinheiro que você manda todo mês? O apartamento que você vendeu para ele? O dinheiro é para ajudar Sofia, filha de Paulo, sua sobrinha. Ela tem síndrome de Down e precisa de terapias específicas. Quanto ao apartamento, nunca o vendi. A assinatura no contrato é falsificada. Vanessa riu, incrédula. Falsificada? Por quem exatamente? Foi Paulo quem respondeu, com a autoridade de um advogado experiente. Pelo seu marido, Vanessa. A empresa compradora
RV Empreendimentos está registrada em nome dele e seu. Pela primeira vez, vi dúvida passar pelos olhos da minha filha. Isso não pode ser verdade. Ricardo jamais. Ele falsificou a assinatura da mamãe, insistiu Lucas, com a honestidade brutal das crianças, para roubar o apartamento dela. Lucas, não diga bobagens, repreendeu Vanessa, mas sem convicção. Não é bobagem, interveio Mei Lin, calma e articulada. Sou juíza federal, Vanessa. Lido com fraudes documentais frequentemente. Posso garantir que sua mãe está falando a verdade. O contrato é fraudulento. Vanessa olhou para cada um de nós, claramente abalada. Seus olhos finalmente pousaram na carta aberta sobre a mesa. A letra de Antônio, que ela reconheceria em qualquer lugar. Isso é do seu pai, confirmei. Escrita semanas antes de ele falecer. Com mãos trêmulas, Vanessa pegou a carta. À medida que lia, seu rosto empalidecia. Quando terminou, deixou-se cair pesadamente em uma cadeira. Não pode ser, murmurou, mais para si mesma do que para nós. Ricardo não faria isso. Ele não... Seu celular tocou, interrompendo-a. Ela olhou para a tela. Ricardo. Deixou tocar até cair na caixa postal. Vamos pelo começo, sugeriu Paulo, em tom conciliador. Vanessa, sei que isso é um choque. Conhecer um irmão de repente, descobrir um segredo de família. Acredite, passei por isso também quando procurei Teresa pela primeira vez. Mas somos adultos agora. Podemos resolver isso com maturidade. Vanessa assentiu lentamente, ainda processando tudo. Comece do início, mãe, pediu finalmente. Quero ouvir tudo. Sobre meu pai biológico, sobre a adoção, sobre por que vocês nunca me contaram. E assim, pela segunda vez em 24 horas, contei minha história. Desta vez, com Paulo Henrique presente, adicionando sua perspectiva. Falei sobre Henrique, o rapaz que entrara no andaime, sobre a rejeição da minha família, sobre a adoção, sobre o reencontro anos depois. Seu pai foi um homem extraordinário, concluí. Aceitou meu passado sem julgamentos. Amou Paulo sem nunca tê-lo conhecido. E nos últimos dias, insistiu que eu contasse tudo a você. Não deixe esse segredo passar para o túmulo comigo, ele disse. Nossa filha merece saber toda a verdade. Vanessa chorava silenciosamente agora. Por que Ricardo faria isso? Por que inventaria todas aquelas acusações? Foi Lucas quem respondeu, com a franqueza desconcertante de uma criança. Porque o papai está com problemas, mãe. Eu ouvi ele falando no telefone semana passada. Algo sobre dívidas, sobre a construtora estar quase falindo. Vanessa olhou para o filho, chocada. O quê? Ele falava baixo, achando que eu estava dormindo. Disse que precisava de dinheiro urgente, que ia perder tudo se não conseguisse um empréstimo. A construtora estava expandindo, murmurou Vanessa, conectando os pontos. Compramos terrenos novos, começamos 3 empreendimentos simultaneamente. Ricardo dizia que era a grande chance de nos tornarmos uma empresa de primeira linha. E quando surgiu a oportunidade de se apropriar de um apartamento bem localizado, sem custo, começou Paulo. Ele viu uma saída, completou Vanessa. Sua expressão mudou, de confusão para raiva crescente. Ele usou meu filho no esquema, usou nossa família. O celular tocou novamente. Ricardo mais uma vez. Desta vez, Vanessa atendeu, colocando no viva voz. Onde você está? A voz dele soou irritada. Estou te procurando há horas. Lucas está com você? O que aquela velha mentirosa está falando? Vanessa olhou para cada um de nós antes de responder, com uma calma assustadora. Estou com minha mãe, e meu irmão, e meu filho. E acabei de descobrir que meu marido é um criminoso. Silêncio do outro lado da linha. Quando Ricardo finalmente falou, sua voz tinha mudado. Vanessa, não sei o que ela te contou, mas... RV Empreendimentos, Ricardo? Sério? Nem para usar um nome diferente? Estava tão confiante que eu nunca descobriria? Do que você está falando? Aquele apartamento é nosso por direito. Sua mãe tem um filho escondido e... Paulo Henrique está sentado ao meu lado agora, interrompeu Vanessa. Advogado respeitado, casado com uma juíza federal. Eles já entraram com medidas legais para anular o contrato fraudulento. E a propósito, eu estava gravando esta ligação. Mais alguma coisa que queira adicionar às provas contra você?
O som da ligação sendo desligada abruptamente foi a única resposta. Vanessa olhou para nós, uma nova determinação em seus olhos. "Vamos processar meu marido", anunciou, surpreendendo a todos. "Por falsificação, fraude, tentativa de apropriação indébita, tudo." "Vanessa", intervim preocupada, "ele é o pai dos seus filhos." "E você é minha mãe?", exclamou ela, com os olhos cheios de lágrimas. "A mãe que sacrificou tudo por mim, que suportou o desprezo dele por anos, que doava seu dinheiro para ajudar uma neta que mal conhece. Como pude ser tão cega?" Levantei-me e abracei minha filha pela primeira vez em semanas. Ela se agarrou a mim, soluçando como quando era criança. "Vamos resolver isso juntos", sussurrei contra seus cabelos. "Todos nós." Lucas se juntou ao abraço. Paulo Henrique e Meilin observavam, emocionados, este primeiro passo na reconstrução de uma família fraturada por décadas de segredos. Ainda havia um longo caminho pela frente. Processos legais, divórcio, a reação de Ricardo quando percebesse que seu plano havia fracassado. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti esperança. Não estava mais sozinha nesta batalha. A verdade, finalmente, estava libertando a todos nós. Na semana seguinte ao Natal, nossa família improvisada criou uma rotina quase militar. Paulo Henrique e Meilin estenderam sua estadia no Rio, hospedando-se em um hotel próximo ao meu apartamento. Todas as manhãs, nos reuníamos para traçar estratégias legais. Vanessa havia se mudado temporariamente para minha casa com Lucas e Mateus, ocupando meu quarto enquanto eu dormia no sofá. Uma situação que eu aceitava com alegria, pois significava ter minha filha e meus netos por perto. Ricardo havia desaparecido por 2 dias após a ligação confrontacional de Vanessa. Quando finalmente deu sinais de vida, foi através de um advogado, propondo um acordo. Ele devolveria a documentação do apartamento em troca de não ser processado criminalmente. "Nem pensar", foi a resposta imediata de Paulo. "Falsificação documental e tentativa de apropriação indébita são crimes graves. Não podemos deixar isso impune." Vanessa concordou, embora eu pudesse ver a dor em seus olhos. 14 anos de casamento, 2 filhos, e agora tudo desmoronava. Em poucos dias ela havia emagrecido visivelmente. Dormia mal, sobressaltando-se com qualquer barulho. "Ele vai tentar algo", repetia constantemente. "Conheço Ricardo. Ele não aceita perder." Por precaução, Paulo contratou um segurança particular para ficar de olho no prédio. Meilin usou seus contatos no judiciário para acelerar o processo de perícia grafotécnica, que rapidamente confirmou o que já sabíamos. A assinatura no contrato de venda era falsificada. Na quarta-feira, após o Ano Novo, recebemos um telefonema inesperado. Era Lourdes, minha comadre que havia me condenado tão prontamente durante a ceia de Natal. "Teresa", ela disse, a voz hesitante. "Preciso falar com você, pessoalmente." Relutante, concordei em encontrá-la em um café próximo. Paulo insistiu em me acompanhar. "Nunca se sabe", ele disse. "Pode ser algum truque do Ricardo." Quando chegamos ao café, encontramos Lourdes sozinha, parecendo envelhecida e abatida. "Este é Paulo Henrique", apresentei ao nos sentarmos. "Meu filho." Lourdes assentiu, estudando seu rosto. "Os olhos são iguais aos seus." Ficamos em silêncio constrangedor por alguns momentos, até que Lourdes finalmente falou. "Vim pedir desculpas, Teresa. Fui injusta. Cruel, na verdade." "Por que o repentino arrependimento?" perguntou Paulo, desconfiado. Lourdes suspirou pesadamente. "Porque Ricardo me procurou ontem. Ofereceu dinheiro para eu testemunhar que Teresa havia mencionado várias vezes que queria vender o apartamento. Disse que seria apenas uma pequena mentira para ajudar a família." Minha respiração falhou. "E o que você respondeu?" "Mandei ele ir para o inferno", disse Lourdes, com um lampejo de sua antiga personalidade. "Pode ter seus defeitos, Teresa, mas você foi minha amiga por 50 anos. Não vou mentir em um tribunal para ajudar um golpista." Alívio percorreu meu corpo. "Obrigada, Lourdes. Não me agradeça. Ainda estou magoada por você nunca ter me contado sobre Paulo. Pensei que não confiava em mim. Não contei para ninguém", expliquei. "Nem para meus próprios pais.
Era um segredo que carregava sozinha. Depois, com Antônio, decidimos esperar o momento certo para contar a Vanessa. E esse momento nunca chegou. Lourdes assentiu, compreendendo. Ele está contactando todo mundo, Teresa. Todos que estavam na ceia de Natal, oferecendo dinheiro, favores. Está desesperado. Paulo fez anotações em seu celular. Isso é ótimo para nosso caso. Suborno de testemunhas é outro crime para adicionar à lista. Quando voltamos ao apartamento e relatamos o encontro, Vanessa ficou ainda mais pálida. Precisamos acabar com isso, ela murmurou, antes que ele destrua o que resta da nossa reputação. Foi naquela noite, enquanto jantávamos, uma refeição simples que eu havia preparado, com todos ao redor da minha pequena mesa, que o interfone tocou. Senhora Teresa, disse o porteiro com voz tensa. O senhor Ricardo está aqui. Diz que precisa falar com a dona Vanessa. Parece alterado. Todos nos entreolhamos. Vanessa hesitou, depois disse com firmeza. Deixe-o subir. Tem certeza? Perguntei preocupada. Ela assentiu. Está na hora de acabar com isso, de frente. Paulo ordenou que Lucas e Mateus fossem para o quarto. Meilin discretamente ligou a gravação em seu celular e o colocou sobre a mesa. Quando a campainha tocou, foi Vanessa quem abriu a porta. Ricardo estava quase irreconhecível. Sempre tão bem vestido e arrumado. Agora parecia não dormir ou se barbear há dias. Sua camisa estava amarrotada, os olhos vermelhos e desfocados. Nessa, ele disse, usando o apelido íntimo dela. Precisamos conversar. Em particular. Não temos nada para conversar em particular, Ricardo, respondeu Vanessa friamente. Qualquer coisa que tenha a dizer, pode dizer na frente da minha família. Ele entrou, lançando um olhar desdenhoso para o apartamento pequeno e simples. Seus olhos pousaram em Paulo, em Meilin, finalmente em mim. Então é verdade, murmurou. A feliz reunião familiar. O que você quer, Ricardo? Perguntou Vanessa direta. Quero que você volte para casa, com os meninos. Vamos esquecer tudo isso. Foi um mal-entendido. Paulo riu, incrédulo. Mal-entendido? Você falsificou documentos. Tentou roubar o apartamento da minha mãe. Criou toda uma história para difamá-la publicamente. Não estou falando com você, rosnou Ricardo. Devia estar, interveio Meilin. Ele é o advogado que vai representar sua sogra e sua esposa no processo criminal contra você. Ricardo empalideceu. Processo criminal? Vanessa, você não pode estar falando sério. Sou o pai dos seus filhos. E um criminoso, respondeu Vanessa. O que vai acontecer quando seus clientes descobrirem? Quando o Conselho Regional de Engenharia souber? Você arruinou tudo, Ricardo. Não apenas nosso casamento, mas sua reputação, seu negócio. Ricardo cambaleou como se tivesse sido esbofeteado. É culpa dela, apontou para mim, a voz embargada. Sempre foi culpa dela. Com suas histórias tristes, seu passado secreto, manipulando você contra mim por anos. Foi então que algo inesperado aconteceu. Lucas, que aparentemente estivera escutando da porta do quarto, entrou na sala. Não fale assim da minha avó, disse, com uma coragem que me surpreendeu. Ela nunca fez nada contra você. Você que sempre a tratou mal. Ricardo olhou para o filho com fúria. Vai para o quarto, moleque. Isso é assunto de adulto. Não fale assim com meu filho. Vanessa deu um passo à frente, protetora. Seu filho? Nosso filho, que você está virando contra mim. Você fez isso sozinho, rebateu Vanessa. Mentindo, manipulando, roubando. O rosto de Ricardo se contorceu em uma máscara de raiva. Tudo que fiz foi por nós, por nossa família. A construtora está quase falindo, Vanessa. Precisamos de dinheiro para cobrir os prejuízos. Este maldito apartamento seria nossa salvação. Sua admissão explícita da fraude, capturada pela gravação de Meilin, foi a gota d'água. Paulo se levantou. Acho que ouvimos o suficiente. Você acabou de confessar a tentativa de apropriação indébita. Sugiro que saia agora, antes que chamemos a polícia. Ricardo olhou ao redor, finalmente percebendo que estava encurralado. Seu olhar pousou em uma fotografia na parede. Eu e Antônio no dia do nosso casamento. Você. Ele apontou para mim, a voz destilando veneno. Você arruinou tudo. Sempre se fazendo de vítima, de coitadinha,
quando na verdade abandonou um filho e escondeu isso por décadas. Antes que eu pudesse responder, Lucas avançou, ficando entre mim e seu pai. Minha avó nunca abandonou ninguém. Ela deu o tio Paulo para adoção porque não tinha condições de criá-lo. E mesmo assim, nunca o esqueceu. Mandava dinheiro para ajudar minha prima Sofia, não para ela mesma. A senhora sabia que tem uma prima com síndrome de Down, pai? A senhora se importou em saber? O discurso apaixonado de Lucas silenciou a todos. Ricardo olhou para o filho como se o visse pela primeira vez. Lucas, você não entende. Entendo sim. Entendo que a senhora sempre ensinou que devemos ser honestos, que não devemos pegar o que não é nosso, mas a senhora tentou roubar a casa da vovó. Não era roubo, gritou Ricardo desesperado. Era uma antecipação de herança. Que não era sua para antecipar, interveio Paulo. Nem de Vanessa. Herança não se toma, se recebe. E apenas quando a pessoa falece. Ricardo agarrou os próprios cabelos em frustração. Vocês não entendem. Eu construí tudo do zero. Dei uma vida de rainha para Vanessa. E agora vou perder tudo por causa de uma velha e um bastardo que apareceu do nada. Bastardo. A palavra atingiu a sala como uma bomba. O rosto de Paulo se fechou em uma máscara de fúria contida. Meilin colocou uma mão no braço do marido, acalmando-o. Vanessa deu um passo à frente. Saia da minha casa, Ricardo. Você não é mais bem-vindo aqui. Amanhã meu advogado entrará em contato com o seu. Vamos resolver isso legalmente. Sua casa? Esta espelunca? Ele riu, histérico. Volte para nossa mansão em Copacabana, Vanessa. Para nossa vida. Esqueça estas pessoas. Estas pessoas são minha família, respondeu Vanessa firmemente. Algo que você claramente não é mais. Ricardo olhou para cada um de nós, percebendo finalmente que havia perdido. Sua expressão se transformou em algo sombrio, quase ameaçador. Você vai se arrepender disso, Vanessa. Todos vocês vão se arrepender. Com estas palavras ele saiu, batendo a porta com força. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo choro de Mateus, que havia assistido a tudo da porta do quarto. Vanessa correu para abraçá-lo, murmurando palavras de conforto. Lucas veio até mim, abraçando-me pela cintura. A senhora está bem, vovó? Olhei para aquele menino corajoso, que havia enfrentado o próprio pai para me defender, e senti meu coração transbordar de orgulho. Estou bem, meu amor. Graças a você. Paulo verificou a gravação no celular de Meilin. Está tudo aqui, a confissão dele. Amanhã mesmo entramos com o processo criminal. Naquela noite, enquanto todos dormiam, fiquei acordada no sofá, refletindo sobre os eventos dos últimos dias. A família que pensei ter perdido não apenas havia voltado, mas se expandido. Paulo Henrique, o filho que dei para a adoção, agora estava de volta à minha vida. Vanessa finalmente conhecia toda a verdade. Meus netos haviam mostrado uma lealdade e amor que eu nunca esperei. A verdade, finalmente exposta após décadas de silêncio, não havia destruído minha família como eu temia. Pelo contrário, havia nos libertado. E agora, juntos, enfrentaríamos o que viesse pela frente. Ricardo havia feito uma última ameaça antes de sair, mas pela primeira vez em muito tempo, não senti medo. Estava cercada por pessoas que me amavam. E isso era toda a proteção de que eu precisava. 6 meses se passaram desde aquele Natal fatídico. O verão escaldante do Rio deu lugar ao outono ameno. E agora, o inverno começava a dar seus primeiros sinais. Minha vida, que por tantos anos havia seguido uma rotina previsível, agora estava completamente transformada. Estou sentada na varanda da nova casa. Uma casa espaçosa em Laranjeiras, com quartos suficientes para toda a família ampliada. Paulo Henrique insistiu em comprá-la, quando decidimos unir nossas vidas de forma mais permanente. Grande o bastante para todos, pequena o suficiente para continuar aconchegante, ele disse. Meu apartamento em Botafogo continua sendo meu. A justiça foi rápida em anular o contrato fraudulento após a confissão gravada de Ricardo. Mas raramente vou lá agora. Está alugado para um jovem casal, e a renda extra me permite pequenos luxos que nunca imaginei ter, como as aulas de pintura que comecei a frequentar às terças e quintas. Vanessa está ao meu lado na varanda, trabalhando em seu laptop. Depois do divórcio, ela assumiu a parte dela na construtora,
que, descobrimos, não estava tão falida quanto Ricardo fazia parecer. Com a orientação de Paulo, ela está reestruturando a empresa, focando em projetos menores e mais sustentáveis. Mãe, ela diz fechando o computador. Recebi uma ligação do advogado. Ricardo aceitou o acordo. Assinto aliviada. Após meses de batalha judicial, Ricardo finalmente concordou com os termos do divórcio e da separação de bens. Ele manteve a casa em Copacabana, mas abriu mão de parte significativa dos outros bens em troca da retirada das acusações criminais. Como se sente? Pergunto, vendo a complexidade de emoções em seu rosto. Ela suspira, olhando para o jardim onde Lucas e Mateus jogam bola com Paulo. Aliviada, triste, furiosa ainda, mas principalmente em paz. Foi a decisão certa. O som de risadas infantis nos faz sorrir. Sofia, a filha de Paulo, chegou ontem de São Paulo com a mãe para passar as férias escolares conosco. Ver meus 3 netos juntos, Lucas, Mateus e Sofia, é uma alegria que nunca imaginei experimentar. Ele ligou para os meninos ontem, comenta Vanessa, depois de quase 1 mês sem contato. E como foi? Awkward, ela responde, usando a expressão em inglês. Lucas ainda está muito magoado. Mateus, sendo mais novo, está mais aberto ao perdão. Vai levar tempo. Assinto, compreensiva. Tempo cura muito, filha. Acredite em mim. Ela pega minha mão. Sei disso agora. Finalmente entendo tudo o que você passou. Por que manteve Paulo em segredo por tanto tempo? O medo de perder quem você ama é paralisante. Foi meu maior erro, admito. Não o fato de ter dado Paulo para a adoção, foi a decisão certa naquelas circunstâncias. Mas ter mantido isso em segredo por tanto tempo, deixei o medo me controlar. E quase perdeu tudo por isso, completa Vanessa. Sim, mas também ganhei tudo de volta, de forma inesperada. Um grito de alegria vem do jardim. Sofia acaba de marcar um gol contra os primos e comemora pulando de braços abertos. Sua alegria é contagiante. Sua síndrome de Down apenas um detalhe em uma personalidade vibrante e determinada. Ela é incrível, comenta Vanessa, observando a sobrinha. Todos eles são, respondo, sentindo meu coração expandir de amor. O telefone toca dentro da casa. Segundos depois, Meilin aparece na varanda. É para você, Teresa. Maria Almeida. Pego o telefone, emocionada. Maria, a mãe adotiva de Paulo, agora uma senhora de 85 anos, tornou-se uma amiga querida nos últimos meses. Nossa relação, que poderia ser estranha ou tensa, floresceu em um respeito mútuo profundo. Maria, que bom ouvir sua voz. Teresa, responde ela com seu sotaque caipira característico. Só liguei para confirmar nossa visita no mês que vem. José está animado para conhecer o Rio depois de tantos anos. Eu mal posso esperar para recebê-los, respondo sinceramente. O quarto de hóspedes estará pronto e vou fazer aquele pudim de leite que Paulo disse que vocês adoram. Após desligar, volto para a varanda com um sorriso. A ideia de ter sob o mesmo teto tanto a mãe biológica quanto os pais adotivos de Paulo parecia impossível há alguns meses. Agora, é apenas mais um capítulo nesta história improvável de reconciliação. Precisamos comprar um bolo especial para o aniversário do vovô amanhã, diz Lucas, subindo os degraus da varanda, suado da brincadeira. O aniversário de Antônio. Mesmo após 3 anos de sua partida, continuamos celebrando sua data. Este ano será especial. Paulo Henrique conhecerá mais sobre o homem que, mesmo sem nunca tê-lo conhecido pessoalmente, o considerava como filho. Já encomendei na confeitaria, respondo bagunçando os cabelos úmidos do meu neto. De chocolate com nozes, como ele gostava. Vó, chama Sofia, subindo os degraus com sua energia característica. Conta aquela história de quando você era professora e o menino colocou um sapo na sua bolsa. Riu, puxando-a para sentar ao meu lado. De novo? Já contei 3 vezes. Mais uma, insiste ela, com aquele sorriso impossível de resistir. Começo a narrar a velha história, observando os rostos ao meu redor. Vanessa, finalmente em paz consigo mesma. Lucas, crescendo com uma sabedoria além de seus anos. Mateus, voltando aos poucos à alegria infantil após o trauma familiar. Sofia,
Este presente inesperado na minha velhice. Paulo e Meilin, ampliando nossa família de maneiras que nunca imaginei. Penso em tudo o que aconteceu desde aquela noite de Natal. A dor, a revelação, o confronto, a cura. Penso em como estive à beira de perder tudo, apenas para ganhar muito mais do que jamais sonhei. A vida é assim, cheia de reviravoltas, de segundas chances, de redenções inesperadas. Por décadas, carreguei um segredo que pesava em minha alma como chumbo. Temia que, se revelado, destruiria tudo o que eu amava. Mas foi justamente o contrário que aconteceu. A verdade, por mais dolorosa que fosse inicialmente, acabou sendo o que nos libertou. Enquanto a tarde cai sobre o Rio de Janeiro e o céu se tinge dos tons alaranjados que tanto amo, olho para minha família reunida e penso no que Antônio costumava dizer nos momentos difíceis. Teresa, não é o que acontece conosco que define quem somos. É como respondemos ao que acontece. Durante toda a minha vida, respondi ao abandono com amor, a rejeição com aceitação, a dor com esperança e, finalmente, ao medo com coragem. Não sou mais a jovem assustada que deu um filho para a adoção, nem a mãe dedicada que escondia um segredo doloroso, nem mesmo a avó humilhada de uma noite de Natal. Sou todas essas mulheres, e nenhuma delas. Sou o resultado de cada escolha, cada dor, cada alegria. Sou Teresa Oliveira dos Santos, 64 anos, mãe, avó, professora aposentada. Uma mulher que finalmente aprendeu que o maior ato de amor nem sempre é se sacrificar em silêncio. Às vezes, é simplesmente dizer a verdade.